Tá funcionando. Boa noite a todos. Então, é com um imenso prazer, então, que nós vamos dar início à terceira reunião científica do ano da nossa sociedade, da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular do Distrito Federal. E essa noite, assim, é um prazer imenso ter a presença do Dr. Amato conosco. Eu já queria agradecer de antemão a maneira tão gentil como ele aceitou o nosso convite, se deslocar, vir a Brasília e tomar dispensa as apresentações. Todos que já buscaram informações sobre lipedema certamente o conhecem. De qualquer maneira, é nosso colega, cirurgião vascular e endovascular, também com título especialista em ecografia, né? É o presidente da Associação Brasileira de Lipedema, doutor pela USP, né? Então, vou passar a palavra ao doutor Amato para iniciar, então, nossa terceira reunião científica. Obrigado. Obrigado, Schuller. Boa noite a todos. O Schuller falou que eu tinha 2 horas para falar, é isso? Deixa eu só interromper. Eu queria convidar aos nossos debatedores, doutor Antônio Carlos, doutora Ludmila, doutor Luiz Antônio, para que se coloquem aqui à frente para depois da apresentação iniciar o nosso debate. Tá, desculpa. Tranquilo. Tenho 2 horas para falar, tranquilo. Vamos lá. Então, eu pensei o que a gente poderia falar aqui que seria válido para todo mundo, né? Eu acho que é o papel do vascular. Lá atrás, eu lembro que quando eu comecei a falar de lipedema, as pessoas, não, você tá doido, você está inventando doença para operar paciente. E, na verdade, não é bem assim, né? O lipedema está no nosso dia a dia, está no nosso consultório. Vocês queiram ou não, vocês estão lidando com o paciente com lipedema. A pergunta é se vocês vão querer fazer algo a mais, se vão ou não. E está tudo bem, isso não é obrigatório tratar lipedema, não é obrigatório operar lipedema. Mas eu acho que fazer diagnóstico e saber onde isso interfere no nosso dia a dia, isso é essencial para todo cirurgião vascular. Então, eu vou ensinar, quem me dera, né? Eu vou tentar passar alguma coisa para vocês sobre o diagnóstico, diferenciar o lipedema de linfedema, de insuficiência venosa. Não vai dar tempo da gente falar de tudo de tratamento, mas vai dar para falar onde que isso se aplica no dia a dia de vocês, tá? Então, 48% das pacientes já foram operadas de lipedema, de varizes, as pacientes que têm lipedema, né? Isso foi no nosso trabalho de prevalência. Isso significa que elas não só estão rodando por aí, como elas estão ativamente buscando um alívio para o sintoma delas. Dor, peso, cansaço e inchaço, que muitas vezes se confunde com varizes. Então, para bom martelo, todo parafuso é prego. Se eu sou bom em tirar a veia, a paciente vem com queixa de inchaço e dor na perna, tem uma veinha lá, eu vou tirar essa veinha, porque eu sou muito bom para tirar a veia. Mas será que eu vou entregar o resultado que ela realmente quer? Ou eu estou simplesmente tirando uma veia que não estava causando nada? Não dá para ler aqui. Mas o que eu ia mostrar nesse slide é. Eu estou aqui em segundo lugar no número de publicações, depois da Karen Herbst. Mas não é por isso, eu não tô correndo atrás de passar ela, não. Eu estou tentando colocar o Brasil para cima, passar os Estados Unidos e a Alemanha, né? Então, as revistas estão ansiosas por artigos de lipedema. Publiquem, façam trabalhos, nem que seja relato de caso. Tem muita correlação com a nossa especialidade. Vamos pôr o Brasil para cima. Olha lá, né, no número de publicações, né, o Brasil está aqui no verdinho. Começou junto com todo mundo, mas a gente está logo atrás. Então, o paciente não tem só varizes. Vai ser duro. Mas vamos lá. Então,
paciente ele tem a doença vascular, ele tem doença linfática e vai ter insuficiência venosa também. Normalmente está associado, quem tem o lipedema vai ter inflamação. Lembrem-se disso, a doença não é adipócito, é mastócito. Isso vai ser daqui para frente uma doença mais imunológica do que qualquer outra coisa, mas tem um comprometimento vascular muito grande, linfático e vascular. Aqui a tabela de diferença do lipedema, linfedema e insuficiência venosa. O que é importante vocês lembrarem aqui é que o lipedema ele vai ser simétrico. Existem raros casos de lipedema assimétrico, eu vou até mostrar um para vocês depois, mas sempre vai ser simétrico. Quando o paciente chega, tem muito paciente que chega falando, eu tenho linfedema. Ok, bilateral, simétrico, ou é doença de Milroy, que não é frequente, ou tem alguma coisa errada aí, talvez não seja linfedema, tá? Linfedema, normalmente, ele vai ser unilateral ou bem assimétrico. O sinal de Stemmer, né, que é tentar pegar a pele do primeiro ou segundo dedo, depende de onde vocês veem a descrição, se conseguir pegar, significa que não tem linfedema, tá? E o edema com cacifo, ou sinal de Godet, dependendo do livro que vocês estudaram. Mas o sinal de Godet ele não é para ter no lipedema. Entretanto, as mulheres com lipedema muitas vezes tiram a roupa, a legging, e fica marcado. Isso é muito frequente, tá? Em vigência da inflamação, há uma lentificação do sistema linfático e aí pode ter parecer um Godet, mas não é não. Então, nós somos pernólogos, os pacientes vão chegar para a gente, não tem jeito, a gente tem que estar preparado para isso. Se dói na perna, passar em qualquer outro especialista, vão falar, manda para o vascular. Então, só que é terra de ninguém. Tem nutrólogo cuidando, tem endocrinologista, tem reumatologista, tem cirurgião plástico, tem... Quem que vai assumir essa paciente? Né? Eu acredito que o cirurgião vascular está apto para isso. É uma especialidade que tem cirurgia, uma especialidade que tem clínica, uma especialidade que tem imagem, tem a especialidade mais completa que existe. Eu sou suspeito para falar, mas eu realmente acredito nisso, que nós estamos preparados para lidar com essa paciente. Vocês estão passando para o cirurgião plástico. O cirurgião plástico, cara crachá, vai ver lá o paciente com lipedema, vai indicar a cirurgia, porque é o mais nobre que ele tem para oferecer para ela, mas não necessariamente é o melhor para ela naquele momento. Então, a gente pode ajudar. E, além disso, existe a neovascularização nos nódulos do lipedema. Então, saiu nesse nosso artigo provando isso. Então, mais uma razão para estar com a gente, nós vasculares. Então, esse foi o primeiro caso de lipedema publicado na literatura. Todo mundo pensa que é aquele lipedema que dá para fazer diagnóstico a 2 km de distância, com a desproporção absurda. Não é. É um caso bem mais ameno. E mesmo assim, característico o suficiente para ter sido publicado, tá? Foi lá o Allen, cirurgião vascular também, o mesmo do teste de Allen, que publicou o primeiro caso, 1940, depois 1951. E a presença de varizes não exclui lipedema, não é porque o paciente tem um ou outro vasinho que não pode ter associado o lipedema. Então, eu vou tratar as varizes, mas eu posso pelo menos dar o direcionamento do que fazer com o lipedema, ou eu posso fazer esse algo a mais para essa paciente e ela vai reconhecer isso como um bom tratamento. Então, quais são as ferramentas do vascular? Então, paciente com lipedema, operar varizes raramente resolve os sintomas relacionados do lipedema. Então, 58%, quase 60% vão manter o inchaço e às vezes tem até piora. 16%
piora dos sintomas varicogênicos, 10% vai ter melhora. Então, se vocês começarem a identificar, vocês vão saber. Sabe, eu lembro que tinha aquela dica do cirurgião antigo, né? Chegava e falava assim, ó, não opera essa paciente que vai dar errado, vai dar ruim, né? E não explicava o porquê, mas só não chega perto dessa paciente que não é legal, né? E hoje, para mim, caiu a ficha. Era paciente com lipedema. Ele tinha um feeling que alguma coisa ia dar errado, era porque a paciente estava inflamada. Então, talvez ele não conseguisse explicar o porquê, mas era exatamente isso. E no lipolinfedema, que é o estágio 4, o resultado é pior ainda. Ó, 75% vai piorar o inchaço, 11% piora os sintomas das varizes e 5% só melhora. Então, estágio 4 no lipedema, é melhor vocês tratarem o lipedema antes de pensarem só nas varizes, né? Então, existe retroalimentado o varizes e lipedema. A insuficiência venosa vai causar uma inflamação local, e essa própria inflamação local vai causar a perpetuação dos sintomas do lipedema, e vira um ciclo. O lipedema inflamado vai fazer os mastócitos liberarem elastase, vai diminuir a capacidade da parede da veia, vai piorar isso, e aí entra num ciclo sem fim. Isso dá para a gente provar? Dá. Nos casos assimétricos, é que não está tão legal assim na foto, mas vocês conseguem ver que a perna direita é maior no lipedema do que a perna esquerda, só que essa paciente tem clipeotrenoné. Então essa paciente tem uma insuficiência venosa brutal. Não é só o clipeotrenoné aí que aumentou a perna. Tem o aumento do tecido gorduroso do lipedema. Então, a perpetuação da insuficiência venosa, nesse caso, aumentou o lipedema. É esse ciclo que eu estou falando. Esse caso aqui, paciente operou, 30 dias de pós-operatório, ainda tinha dor. Eu tenho certeza que vocês lembram de algum caso. Eu falei isso aqui, vocês estão lembrando de algum caso de paciente que não parava de mandar mensagem para vocês e vocês não sabiam o que era. Ah, toma lisador, começa a dar um monte de remédio para dor, não melhora, vai para tramal, começa a subir, escalonar, não melhora. O que é? Lipedema inflamado. Começamos eu não me acostumei com isso aqui. O questionário do lipedema dava 100 pontos, quando a gente começou a tratar o lipedema, caiu para 22 pontos, melhora de 78%. Não era a dor do pós-operatório, era a inflamação do lipedema. Então, o pós-operatório causou uma inflamação e essa inflamação perpetuou a inflamação do lipedema. Esse aqui também, 60 dias de cirurgia de varizes, não fui eu que operei, não sei se dá para ver, mas tinha uma mancha aqui, parecia um hematoma, mas não era bem um hematoma, e a paciente urrando de dor, tive até que atender na sala de baixo, que eu não conseguia subir escada, tomando tudo quanto era remédio para dor, não melhorava. A gente tratou o lipedema 7 dias depois, sem dor. 2 anos depois, a mancha desapareceu. Vocês também devem lembrar de algum caso em que vocês operaram e ficou manchado. Provavelmente essa paciente estava ultra inflamada no lipedema e aí mancha. Essa fui eu que causei. Eu não tinha a noção de que ela poderia ter lipedema. Muito embora depois ficou meio claro para mim com isso aqui. Mas isso aqui é um baita de um hematoma, e aí no pós-operatório ficou com essa mancha enorme. Aí tratando o lipedema, não só melhorou dos sintomas, como também desapareceu a mancha. Então, quando e como tratar, né? Quando tiver refluxo, vocês sabem tudo isso, não vou ensinar o que vocês sabem, mas varizes com impacto clínico, mas meu avô, que era cirurgião vascular, ele usava um termo que eu gosto, me faz entender bem. Varizes descompensadas.
Eu não vejo mais ninguém falando isso, mas varizes compensadas seriam aquelas que não estão causando a inflamação, mas elas são decorrentes da inflamação crônica do lipedema que acaba danificando a parede delas. Agora, quando elas estão descompensadas, aquelas que são uma serpente, tamanho do meu dedo, a safena com refluxo enorme, dilatada, essas sim são descompensadas, elas podem perpetuar a inflamação. Então, as varizes podem ser tanto causa como consequência da inflamação. Então, fazer avaliação venosa. O paciente chegou com lipedema, só vai fazer a avaliação. Estágio 3 e 4 tem que fazer sempre, tá? Estágio 1 e 2 vai fazer ultrassom se precisar, se tiver alguma queixa que justifique, se tiver varizes, tá? A gente, apesar de ter publicado o artigo com os critérios para diagnóstico do lipedema, eu queria deixar claro aqui para vocês, não precisa de ultrassom para diagnóstico de lipedema, o diagnóstico é clínico, isso aqui é para auxiliar se houver alguma dúvida, mas não é obrigatório de jeito nenhum. Por outro lado, não deixa de ser algo a mais para vocês colocarem no exame e dá para cobrar isso, tem código para cobrar. Eu lembro no começo, logo que saiu o exame, o pessoal lá de São Paulo ficou com ódio de mim, né? Você aumentou o tempo de exame, não sei o quê. Falaram assim, mas vocês estão sendo bobos, tem que cobrar, né? Agora todo mundo adora. Agora, então, quando pedir o ecodoppler, quando tiver sintoma venoso, quando tiver sintoma clínico, quando tiver Godet, ou cacifo, né, risco trombótico, estágio avançado e pré-procedimento venoso. Ele vai quantificar a doença venosa, vai ajudar vocês a ver se tem os dois, né? Mas não precisa para fazer o diagnóstico, não. Vai identificar trombose, isso aqui tudo vocês já sabem. Então, tratar ou não tratar. Então, pequenas varicosidades podem não necessitar de tratamento, varizes maiores podem necessitar de tratamento antes de uma possível lipoaspiração. Isso aqui eu já falei para vocês. Essa paciente, lipedema e varizes descompensadas. E aí, opera lipedema ou opera varizes? Essa aqui tinha dor, peso, cansaço e inchaço nas pernas, mas principalmente a direita. Eu julguei que a queixa era das varizes, operamos varizes. Eu tinha certeza que ela ia voltar para operar lipedema. Resolveu todos os sintomas e não fez nada no lipedema, mas que ela tem, ela tem. Aqui, só para vocês ficarem atentos a isso, tá? Porque laser, todo mundo. O laser é a solução em busca do problema, né? Tudo que coloca laser ou Bluetooth fica mais caro e melhor. Mas paciente com lipedema, se você faz um trauma no subcutâneo, que é o que o laser vai fazer, e desencadeia inflamação, isso aí vai causar fibrose depois. Tem que tomar muito cuidado, tá? Não estou falando que não é para fazer, eu estou falando para tomar cuidado com lipedema inflamado. Então, os principais estudos sobre varizes e lipedema são mais recentes, tá? Tem alguns antigos, mas tem muita coisa recente. Então, eu queria mostrar para vocês as evidências. O lipedema está associado à maior prevalência de varizes. Isso já tem muita evidência. Cirurgia de varizes em lipedema tem baixo benefício e alto risco. Muita evidência para essa afirmação. Não sou eu que estou falando, tá? Estou pegando os artigos e replicando. Disfunção microvascular contribui para varizes em lipedema. Moderado. Tratamento conservador é preferível em lipedema com varizes. Moderado. Relação causal direta entre lipedema e varizes ainda não comprovada. Moderado. Para mim, eu acho que é evidente, tá? E estratégias cirúrgicas combinadas podem ser seguras em casos selecionados. Baixíssima evidência para essa afirmação. Ó, basicamente, tá? Paciente com insuficiência venosa isolada e você opera, vai melhorar bastante.
quem tem lipedema junto é o que tem a pior melhora. Então, colocar na balança, a palavrinha mágica é nexo causal. Vocês têm que ver se os sintomas estão vindo das varizes ou do lipedema. Esse aqui é um gráfico que eu tento explicar a inflamação. Então, a inflamação ela é cíclica no lipedema, ela tem altos e baixos, e a deposição de gordura ela sempre vai aumentar com o passar do tempo. Quando a gente pega uma paciente num pico de inflamação, e aí eu faço um procedimento cirúrgico, eu vou causar mais inflamação, eu vou colocar ela num ponto sintomático mais alto da curva. E aqui ela nunca experimentou isso é muito ruim, muito sintoma. O melhor momento para operar é num vale, é quando ela tem pouca inflamação. O grande problema é quando ela está no pico, é quando ela está incomodada, quando ela está com dor, queixa, inchaço e quando ela está procurando a gente no consultório. Então, chegou aqui, ela saiu de um vale, chegou num pico, ela marcou consulta com o vascular. Aí o vascular viu, né, para não perder a cirurgia, marca rápido e opera ela no pico. Aí ela vem para cá. E aí tem um pós-operatório catastrófico. Se vocês conseguem segurar essa paciente, tratar, compensar e deixa ela melhor dos sintomas, e aí opera, ela vai ter um pouquinho de inflamação que ela tolera tranquilamente, não vai manchar, não vai ter outros problemas. Então, gente, eu entendo a ânsia de operar rápido uma paciente, mas se ela tiver lipedema inflamado, enrolem ela até melhorar e aí depois opera que vai ser muito melhor, tá? Então, é o que eu estava falando aqui, ó, nexo causal, palavrinha mágica. Ah, e evitar a cirurgia em crise inflamatória. Então, essa aqui operou varizes, mas tinha lipedema, tem uma marquinha só porque ela estava desinflamada. Quando está inflamado, vocês vão lembrar isso que eu estou falando, são aquelas pacientes que fazem um hematoma gigantesco. Você tira uma veinha desse tamanho e faz um hematoma gigantesco. Assim, né? Essa aqui foi a cirurgia de lipedema, mas quando ela tirou as varizes, nessa época eu não tinha essa consciência da inflamação. Operei inflamada mesmo, e aí fica super roxo, risco de manchar altíssimo, tá? As pacientes que têm maior risco de manchar, né, são as que têm mais melanina e mais ferro, embora a ferritina nessas pacientes vão estar sempre baixa. Aqui a mesma coisa. Essa aqui, ó, manchinha, como é que fica? Se a gente evita, não faz quando está inflamado, mesma coisa, as manchinhas. Aqui eu acho que não dá para ver, porque estava bem aqui nesse amarelão. Livedo reticular, tenho certeza que vocês pegam isso no consultório, às vezes fica sem explicação, é por causa do ar-condicionado ou qualquer outra coisa. Isso é uma baita de uma crise inflamatória. Se vocês fizerem qualquer procedimento na paciente, vai manchar. Não façam, esperem. E a vitropressão positivo. Óbvio, todos aqui sabem, mas é diferenciado do Godet. E isso é inflamação, isso é marca de inflamação. Então, lembrando que lipedema por si só é fator de risco para tromboembolismo venoso, um pouquinho, mas tá? Não precisa sair dando anticoagulante, nada disso, mas lembrar disso em procedimento cirúrgico, principalmente em cirurgias combinadas, que eu tenho visto muita gente indo operar junto com plástico. Ok, vamos fazer lipo e varizes. Se tiver trombose, o problema é de quem? É do plástico ou é do vascular? Tá? Vai aumentando o risco. Dá para fazer? Dá. Mas se ele marcar aquela cirurgia de 14 horas fazendo do pé à cabeça, vai acontecer alguma coisa. Essa é uma que
a gente tentou fazer múltiplas cirurgias e teve uma pequena complicação. Ficou tudo bem, mas podia ter evitado dor de cabeça. Então, evite esses procedimentos combinados, tá? Não só pelo risco de TVP, mas também pelo aspecto psicológico. A paciente, ela tem uma expectativa surreal. Vocês não vão conseguir entregar o que ela quer e ela vai ficar decepcionada. Em mais de 90% dos casos, esse é trabalho novo, trabalho do Fold, não é tão novo não. 90% dos casos tem piora do edema após cirurgia de varizes. E aqui, ó, um resumo do consenso, para quem quiser, porque o consenso tem 26 páginas, se não me engano, e tem muita coisa lá que não é metodologia do Delphi, que não é necessário. Então aí é um resumo para quem quiser, tá? Posso? Ok. Ó, tratamento clínico sem cirurgia de lipedema. Essa paciente tem não só o lipedema, tem Ehlers-Danlos. Mas sabe aquela de circo que consegue puxar a pele? Então, é exatamente assim. Por isso que fica desse jeito o aspecto, tá? Mas para ter um resultado desse, tem que descobrir o que inflama essa paciente e tirar da vida dela. No caso dela, era a síndrome da ativação mastocitária. Lembra que eu falei do mastócito lá no começo? Então, lipedema não é doença da gordura. Lipedema é doença do mastócito. Anotem isso que eu estou falando. Mesma paciente. Perdeu tudo isso, aí sobrou pele. O que vai fazer agora? Agora ganho de massa muscular, tá? Essa aqui, perdeu 20 quilos, aí com exercício físico, sem cirurgia. Também síndrome da ativação mastocitária. Essa aqui, 18 quilos a menos em 3 meses, 32 quilos a menos em 6 meses, aí ganho de massa muscular. Até aqui, tratamento conservador. Eu, por mim, não teria operado, mas aí ela ficou viúva, quis arranjar sarna para se coçar, tá bom, a gente operou. Eu não acho que a diferença justifique a cirurgia, mas essa foi a evolução. E o pior de tudo, né? Depois que opera, aí larga a mão do tratamento conservador e perde tudo que fez. É muito mais fácil tratar quem não fez lipoaspiração. Muito mais fácil. Porque a lipoaspiração, uma coisa que ela faz bem é diminuir a dor. E a dor é um grande motivador. Então, se você tem dor, faz o tratamento conservador e fica sem dor, você mantém isso para o resto da vida. Se você não tem dor, faz o tratamento conservador, melhora um pouquinho a estética, dura 3, 4 meses. E aí depois você desiste, aí depois vai atrás de um novo procedimento e não tem fim. Então, educar os pacientes, usar elastocompressão, meia elástica, é o que está nos guidelines, mas nosso país não ajuda não, tá? Eu vou falar para vocês o que eu faço, dá certo com as minhas pacientes. Legging elástica. Não prescrevo meia. Não vejo razão para isso, tá? As que lutam para usar a meia elástica não têm nenhuma vantagem na evolução da doença, nenhuma. Movimento, todas elas têm que se mexer. Ah, mas esse exercício pode, esse exercício não pode. Gente, primeira coisa, nunca tirem um exercício de uma paciente, nunca. Ela está fazendo, ótimo. A gente pode tentar ajustar, mas nunca tirem, porque às vezes você tira e não coloca outro no lugar, e aí só causou dano, tá? Mas basicamente os que têm menos impacto, menos trauma, é melhor. Minha paciente de hoje, de manhã, Muay Thai. Pô, é a única que eu fico com o pé atrás, né? Uma pancadaria só. Mas tudo bem, vamos ajustar ela. Ah, eu gosto do cardio do Muay Thai. Então, poxa, faz isso, né? Não fica dando porrada no chute na palmeira.
Inflamação, é uma doença inflamatória, a gente tem que buscar um gatilho inflamatório. Fisioterapia, tem muita coisa que as fisioterapeutas podem ajudar, muita mesmo, tá? A drenagem linfática é uma pequena parte disso. E melhorar a dor da paciente, tem várias estratégias aí. Medicamentos, né? Vários aqui, não recebo nenhum centavo, mas os flebotônicos, muitas vezes a gente estava usando para tratar varizes e, na verdade, a gente estava ajudando o lipedema coadjuvante. E mesmo que você não opere lipedema, tá? Eu opero cada vez menos, porque dá para resolver todos sem cirurgia, tá? Mas mesmo que você não opere lipedema, precisa saber orientar. Então não é saiu do consultório, vai no plástico para arrancar fora essa gordura. Não, tratamento não é esse. Esse é o fim de linha de quem desistiu do tratamento, tá? Pelo menos a única indicação que eu vejo de lipoaspiração, que eu ainda faria, é uma limitação de movimento. O paciente não consegue andar por causa disso, vamos diminuir um pouquinho para conseguir. Mas a falha do tratamento conservador. E é o que eu estou falando, cada vez menos há falha no tratamento conservador. O que acontece é que as pessoas não estão fazendo tratamento conservador. Estão inventando moda, né? Instagram, cada hora é gestrinona para lipedema, qual que foi a última que apareceu? Drosperinona para lipedema. Cada hora alguém tem a maravilhosa ideia de pegar algum medicamento e colocar no protocolo que ele acabou de inventar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Vocês carregam a responsabilidade do que vocês fazem com seus pacientes. Anticoncepcional, essa é legal também, porque correlaciona bastante com a nossa área. A gente publicou o primeiro trabalho de anticoncepcional com lipedema e, assim, resumindo, a conclusão prática para vocês é a seguinte. Sim, anticoncepcional oral pode causar lipedema, mas não causa em todas. E o tempo de uso não influencia. Então, o que influencia? É aquela paciente que começou com anticoncepcional e quase que imediatamente fala da perna. Tá doendo, tá ruim, comecei a ganhar peso, volume. Não é aquela que está usando há 10 anos, agora o problema vai ser o anticoncepcional. Se a paciente usa de longa data, não mexam no anticoncepcional, não é ele que está fazendo nada. Agora, se ela começou a usar e começou a ter sintoma, sim. Essa é a primeira dica. Segunda dica é, qual que é melhor? Ok, para fins anticoncepcionais, usa camisinha e resolveu, né? A minha esposa gosta, é ginecologista, ela gosta de falar, faz vasectomia e resolveu, né? O problema não é da mulher. Mas vamos falar dos práticos, né? DIU. DIU de cobre, DIU não hormonal é a melhor opção. Mas muitas delas têm problema com quantidade de menstruação. E aí entra o DIU hormonal. O Cailina tem ido muito bem, tá? Não é a melhor de todas as opções, mas eu tenho indicado bastante DIU de Cailina. E o Mirena funciona. Eu não peguei nenhum caso assim muito significativo de sintoma que precisou tirar o DIU. Então, assim, nunca tirem o DIU da paciente de cara, deixa isso para discutir depois, procurem outras causas dos sintomas. E vai ter o nosso congresso, dia 5 e 6 de junho, lá no Hyatt, em São Paulo. Espero vê-los lá. Coloquei um cupom aí para SBACV. 5 mensagens para vocês levarem para casa. Então, o vascular é central no cuidado do lipedema. Se a gente abrir mão disso, outra especialidade vai abraçar e a gente, daqui a alguns anos, vai estar reclamando de novo de que perdemos mais alguma coisa da nossa especialidade. Então, a hora é agora, tá?
Ecodoppler quantifica a doença venosa associada, não diagnostica lipedema. Ajuda no diagnóstico, mas não é necessário. Tratar varizes melhora o que é venoso, não vai melhorar nada no lipedema. Evitar procedimentos combinados e isso aqui, ó, expectativa realista e o plano multidisciplinar. Coloque o paciente com o pé no chão. Muitas delas têm uma expectativa surreal do que elas vão encontrar numa cirurgia. E vocês podem se dar mal nessa. Tirem fotos, tá? Eu já peguei paciente que teve melhora significativa em foto, voltando reclamando do resultado. Isso é inflamação. Enquanto não melhora a inflamação, ela vai continuar reclamando da estética, muito embora na foto apareça melhor. Esse aqui é um beta para vocês. Tem o questionário Quasil de avaliação de paciente. A gente colocou nesse aplicativo online, que vai ser gratuito, já dá para começar a usar. Para vocês mandarem as perguntas para as pacientes e aí elas respondem e vocês vão acompanhando evolutivamente. O legal é que dá para colocar outras perguntas, então vocês podem acompanhar varizes e outros tipos de casos aí, tá? É isso. Então, eu fico à disposição para vocês. Muito obrigado, doutor Alexandre Amato. Não tenho dúvida que é um tema de extrema relevância para todos os vasculares, até mesmo para colegas que têm uma agenda mais voltada à cirurgia arterial. É um paciente que chega para o cirurgião vascular a todo momento e a gente precisa saber orientar. E, mais uma vez, parabéns pela Obrigado. palestra excelente. Eu queria passar a palavra, então, aos nossos debatedores, para a gente começar, então, a nossa discussão sobre lipedema. Vamos lá. Doutor Antônio Carlos. Doutor Luiz Coutinho. Boa noite a todos. Boa Obrigado noite. pela excelente palestra, doutor Amato. Eu participei da terceira turma do lipedema, que você fez o curso lá. Fantástico. É outra forma da gente pensar cirurgia vascular. A medicina, a nossa área, está em constante evolução. Muitas cirurgias estão acabando. A verdade é essa. Eu sempre adorei operar a carótide, né? Saiu recentemente o trabalho em New England. Agora, finalmente, o endovascular já está patando. Sem falar que o tratamento clínico superou os dois. Mas, doutor Amato, tentando ser bem objetivo, 2 pontos. Primeiro, quais são os critérios que você mais usa para identificar aquele paciente que está com lipedema, os critérios inflamatórios? Pô, esse paciente está inflamado, posso liberar por plástico para operar? Posso agora operar as varizes? Essa é a primeira questão. Como é que você avalia o aspecto inflamatório? E outro assunto que você colocou, que eu acho que é o grande desafio hoje, é a doença nova, que muito se... Nova não, né? Mas, assim, está em evidência de novo, muito se fala, mas tem pouca evidência no tratamento. E a gente entrou nessa porque é uma área nossa, não só porque a gente é pernólogo, mas porque a gente vê o paciente como um todo, e também por um outro aspecto. A gente, como vascular, entende muito de aterosclerose, que é uma doença inflamatória. E como o senhor muito bem falou, a lipedema tem esse componente inflamatório que é o pilar no tratamento, aquela inflamação de baixo grau, silenciosa. E como é que a gente trata a inflamação de baixo grau? Existem poucas evidências disso e o tratamento é amplo e é multivariáveis. Dentro das baixas evidências que existem, do ponto de vista medicamentoso, suplementos, quais que você gosta mais? A gente ouve muita coisa, em tese é tudo muito bonitinho, mas na prática falta evidência. Por exemplo, você tocou na anticoncepcional, o bom jauro também está se falando muito, não tem evidência, mas qual é a sua experiência? Assim, o que você gosta de abordar do ponto de vista farmacológico? Tá, vamos lá. Como a gente medir inflamação? Então, por que a gente pede PCR, pede tudo e não aparece nada nessas pacientes? Porque tem dois tipos de inflamação, tem a M1 e a M2. M1 é a que sobe tudo isso, M2 é a que não sobe. É óbvio que no lipedema ia ser a que não sobe, não vai aparecer. Então, o que eu uso? Eu gosto muito do questionário do Quasil,
ele não foi validado para medir inflamação, mas ele me dá uma resposta indireta. Números altos, o paciente está super inflamada. Começou a cair, eu já estou vendo que ela está desinflamando. No exame físico, a vitropressão é que eu passei rápido, mas aquela paciente que perdeu 18 quilos, não sei se vocês viram, mas ela era vermelhona e ela ficou branquinha, né? É gritante essa diferença. Então dá para ver no exame clínico, mas eu não tenho um númerozinho mágico para. No final, acabo, na prática, usando o QASIL, que é o questionário. Agora, de aterosclerose, lipedema e inflamação de baixo grau. Isso é muito legal, porque o lipedema protege de aterosclerose, lipedema diminui diabetes, lipedema diminui câncer, lipedema diminui pedra no rim, lipedema diminui doença celíaca, lipedema diminui um monte de coisa, né? O que está acontecendo? Ele é tipo um buffer, ele meio que absorve, suga essa inflamação de um outro lugar. Então, a paciente que tem lipedema, ela não vai ser paciente de uma carótida, ou de alguma outra coisa aterosclerótica, porque provavelmente vai estar indo para lá a inflamação, ou pelo menos vai diminuir muito o risco, né? Então, o que dá para fazer? É duro, né? O que tem publicado no lipedema tem alguns medicamentos. Tem cromoglicato disódico, tem o próprio a lisdexanfetamina está mencionada no guideline americano, né? Tem o piquenogenol, que tem artigo publicado pelo Coraça, né? Opa, cromoglicato, acho que inclusive aqui no tal, mas dá em farmácia de manipulação a gente consegue. Então, tem algumas coisas que já foram testadas com evidência baixa, mas que na prática funcionam. Eu acho, a minha opinião, cromoglicato vai estourar no lipedema em um futuro breve, porque cromoglicato é estabilizador de mastócito, e como eu disse antes, não é doença da gordura, é doença do mastócito. Obrigado. Oi, boa noite. Eu queria Boa noite. agradecer inicialmente o convite para estar participando aqui dessa mesa. Te parabenizar, Alexandre, assim, realmente você veio para agregar nesse assunto que é o lipedema, com muita publicação, tecnologia, muita coisa falando a respeito. E assim, eu tive o prazer de estar no Lipedema Evolution ano passado, e assim, vocês conseguem colocar uma coisa que é difícil e facilita para a gente numa parte prática. Então, assim, principalmente na parte de critérios, de diagnóstico, eu achei que foi muito agregador no congresso do ano passado. Mas assim, na prática, acaba que eu tive algumas dúvidas, assim, que acaba que assim, Só algumas? não, porque vocês conseguiram, principalmente na parte de critério diagnóstico, de ultrassom, a parte inflamatória, que vocês mostraram muito bem nas aulas do Congresso, eu vejo assim que hoje, na atualidade, a gente está tendo mais dificuldade de falar para a paciente que ela não tem lipedema do que fazer o diagnóstico assim, porque a paciente já chega com com todos os sintomas lá para a gente e fala, doutor, eu tenho lipedema. Aí você faz a avaliação e ela sai frustrada porque você fala para ela que ela não tem. E ela sai de lá indignada. E o que eu tenho tido dificuldade, às vezes, no próprio, apesar de você ter falado que o diagnóstico é clínico, né? Mas a gente tem, acho que a grande parte dos vasculares aqui tem usado muito os seus critérios, né? Os critérios dos diagnósticos de ultrassom. E ali, a hora que a gente faz as medidas, o que eu tenho visto assim nas minhas pacientes é que às vezes eu tenho às vezes a dificuldade de diferenciar o lipedema do paciente obeso. E principalmente no nível de inflamação, às vezes chega aquela paciente obesa e que está inflamada, mas inflamada pela obesidade, não pelo lipedema. E o que eu tenho feito na prática, eu até queria saber qual que é a sua conduta nesse caso, como você tem manejado esses pacientes, que eu falo para o paciente assim, não impede a gente fazer as medidas para lipedema, porque na verdade são medidas Sim. anti-inflamatórias. E como que você aborda esse paciente nesse caso? Para você falar assim, olha, você não tem lipedema, você tem, mas vamos abordar dessa maneira, vamos tratar assim, porque eu vejo que na nossa prática a gente está tendo essa dificuldade de diferenciar o obeso do lipedema e o paciente que está inflamado. E acaba que eu acho que
o que eu vejo é que às vezes é um tratamento só e a gente consegue englobar isso dentro do nosso consultório. Toda classificação em medicina tem que ter alguma justificativa, e a melhor delas é o tratamento. Se o tratamento é igual para as três, você não precisa classificar, né? Tem que perder peso, tem que fazer dieta, tem que fazer exercício, tem que fazer tudo. Ok, vamos começar pelo básico, né? Mas eu entendo o seu sofrimento, né? Hoje em dia eu não tenho mais, porque eu não lembro a última vez que alguém chegou e falou para mim que tinha lipedema e eu falei que não tinha. Eu não lembro, né? Eu tenho o viés do meu consultório, mas lá atrás, antes de ter esse boom de cirurgia, eu não tinha problema nenhum de falar que tinha lipedema, mesmo que eu tivesse na dúvida, porque a única coisa que eu ia fazer era ensinar ela a viver saudável. Eu ia corrigir o que ela estava fazendo de besteira na alimentação, ia fazer exercício, eu não ia. Começou a doer na hora que a paciente saía do consultório, eu tendo feito isso, e ela ia e operava com alguém. Sim, mas jogou no lixo tudo que eu acabei de fazer, né? E aí eu comecei a ficar com medo de errar para mais. Aí eu queria errar para menos, né? Mas agora eu converso bastante com a paciente para tentar colocar na cabeça dela que o lipedema não é uma coisa ruim, que tem que ser extirpada do corpo. Não é isso. É simplesmente um sinalzinho que fica lá no painel do carro. Tá lá, piscando vermelho, né? Você leva no mecânico, aí o mecânico diz, não, eu resolvo. É só colocar uma fita isolante aqui na frente que não tá mais piscando vermelho. Não resolveu nada, né? O lipedema é a luzinha vermelha. Então, vamos resolver o motor, né? Não fazer a, a estética antes de tudo isso, né? Então, não é fácil. Não tenta não brigar com a paciente. Se ela acha que tem, fala que não é binário, não é sim ou não. É um contínuo. Eu acredito dessa forma, tá? Eu acho que gordura adenoide e lipedema é um contínuo. E a pergunta é onde que a gente traça essa linha no meio? E essa linha no meio, para mim, é o ponto de inflamação. Começou a inflamar, já não é mais só gordura adenoide, aí tem lipedema. Então, se ela fala que tem, não discute, porque se ela quiser provar para você que tem, ela vai fazer tudo errado na vida e vai ficar com lipedema e vai falar que você errou. Ela não é obesa, ela tem lipedema. O paciente, assim, ela chega assim, eu não estou acima do peso, eu tenho lipedema. Ela quer o diagnóstico. Não tem problema nenhum, você vai precisar fazer dieta, perder peso, e respondendo o Monjaro, que eu acabei não respondendo, ajuda, não é longe de ser cura ou tratamento definitivo, temporariamente pode ajudar. Uma outra dúvida também que eu tenho, assim, pra gente que está nessa área do lipedema, que está tratando, né, os pacientes estão chegando, a gente sabe essa questão do tratamento multidisciplinar, de ter o nutricionista, né, o fisioterapeuta junto, mas dentro das tecnologias corporais, do que a gente pode acrescentar no nosso consultório, o que você tem visto, assim, na sua prática de bons resultados e de aparelhagem mesmo? Porque a gente vê muita gente usando Morpheus, tem um pessoal que já está usando a placa de LED, a bomba de compressão pneumática. O que você acha que, para a gente estar começando né, nessa área, o que você acha que é ideal? Lógico, além de toda a parte clínica, mas o que você acha que às vezes pode ser agregador para a gente ter e que tem tido boas evidências no tratamento aí da parte corporal aí do lipedema? Do ponto de vista mecanístico, a maior parte dos procedimentos eles vão piorar a inflamação e não melhorar. Eu prefiro não falar nomes para não criar caso, mas tem a maior parte. Eu vou contar uma história e aí vai ficar claro. Meu avô caiu do cavalo e raspou a testa inteira. E o curioso é que o lado que ele raspou ficou sem ruga nenhuma. Esse é o princípio da estética inteirinha. A gente causa um dano que vai produzir colágeno e aí esse colágeno melhora o aspecto. Então, qualquer energia que você coloca no paciente com esse intuito vai causar inflamação, e muita. A questão é, se o paciente está super desinflamado e tolera um pouquinho de inflamação,
talvez ajude alguma coisa, mas a grande maioria não está. A grande maioria vai no desespero, querendo, no pico da inflamação, buscar um procedimento que vai dar mais inflamação ainda, e só piora. Agora, do ponto de vista mecanístico, o que eu acredito, tem pouca evidência, mas eu acredito que LED funciona, eu acredito que o bioestimulador funciona. Que mais? A drenagem linfática, a gente não pode Você acha que com esquecer. microagulhamento você não indica para os seus pacientes? Não. Você, por exemplo, esse paciente, então você optaria entre o microagulhamento e uma cirurgia plástica, você iria para o. Depois você já desinflamou o paciente, está com aquela gordura localizada. Então, mas aí, gordura localizada, como é que você perde gordura? Se você arranca gordura fora, você simplesmente vai criar uma fibrose ali. Você não está, você está trocando um problema por outro. Mas normalmente o que acontece na prática é mais psicológico do que visível. A paciente desinflamou, ela para de se incomodar com aquela gordura localizada, ela tira isso da cabeça, ela vira. E o que a gente tem visto muito com o uso do Monjaro é a flacidez. Aí fica aquela Ok. pele flácida. Fica aquela. Tem 3 tipos de flacidez: a da pele, a do músculo e a da gordura. A flacidez da pele, quando eu comecei a tratar lipedema, eu falei, nossa, eu vou ter que tratar um monte de flacidez de pele, vou fazer cirurgia e não sei o que, papapá. Por incrível que pareça, não. Tem um ajuste. Se tiver paciência, a pele ajusta. Óbvio, tem as pacientes muito mais idosas que não, tá? Flacidez do músculo. Qual que é a única forma de resolver a flacidez do músculo e que funciona? Exercício físico. E flacidez da gordura. Flacidez da gordura é o que eu quero, porque quando a gordura está flácida, ela não está inflamada. E aí a gordura que não está inflamada, ela consegue perder na dieta e no exercício físico. Se eu vou lá, e esse é o grande problema da maior parte dos procedimentos estéticos, causa uma inflamação, vai deixar a gordura tensa, durinha, inflamada. Esteticamente, às vezes, até mais agradável de ver. Só que essa gordura ela não consegue perder nem a pau, porque está inflamada. E aí ela entra num ciclo que ela não consegue sair. Obrigada, dúvidas esclarecidas. Parabéns aí mais uma vez. Obrigado. Boa noite, amados. Primeiro, é um prazer ter você tê-lo aqui. Todo meu. E como aluno da primeira turma, né? E Pois é. até hoje, se dias eu encontrei o Kikuchi, a gente reflete, o que a gente vai fazer com isso agora? Essa é a grande pergunta. Né? A gente fala tanto de dependendo o que a gente vai fazer com isso agora. Esse é um grande dilema que eu tenho dividir com você aqui, junto na minha casa. Eu não consigo, até hoje eu não consegui ganhar dinheiro, ou seja, ser sustentável pelo lipedema. Mas eu fico muito feliz de cuidar do lipedema, que eu voltei a fazer medicina novamente. Então, muita gente vai falar, mas qual aparelho que você tem? Eu tenho aparelho. Não tenho aparelho. Tá? Então, eu queria, primeiro, agradecê-lo. Queria aqui, ter essa oportunidade, Carlos, de agradecer a Biolar, né, que vestiu a camisa do lipedema com duas drogas, eu não estou ganhando nada por isso, tá? Só sei que eles patrocinaram esse encontro e nós temos drogas sustentáveis, porque inclusive mais importante. Queria agradecer ao Marcos, a Angela, né? Todos a Bionato nos ajudam. Queria te fazer uma pergunta em relação o que você acha assim, de disruptivo no tratamento do lipedema que pode estar vindo por aí? O que você pergunta? Você está falando muito sempre de ativação leucocitária. Quando a gente vai lá nos livros, né, e faz a revisão, a gente vê que sempre de ativação leucocitária, a taxa é muito baixa, tem os critérios, a gente nunca consegue entregar entender esses critérios. Eu vejo que você está fazendo mais diagnóstico de ativação leucocitária. Então, o que você está fazendo para fazer mais diagnóstico e o que você acredita que pode ser disruptivo no tratamento? Depois queria abrir para duas perguntas. O mais disruptivo imunobiológico. Eu já tenho feito no consultório em algumas pacientes, é impressionante. Resolve o problema. A questão é custo, modo de ser feito, quem que vai pagar, tem um monte de probleminhas aí. Mas
é uma doença imunológica, não é uma doença da gordura. Eu acho que isso essa virada de chave, eu acho que é a mais disruptiva, porque muda toda a lógica. Como ganhar dinheiro no lipedema? Acho que é uma coisa que todo mundo quer saber e quem descobrir me conta também. Mas, assim, para fazer de forma honesta é difícil. Para fazer de forma desonesta é super fácil. Em top de aparelho, sai vendendo, porque elas estão no desespero, elas estão realmente querendo a, a, a solução para a vida delas, né? Mas aí eu volto ao que você falou. Eu voltei a ser médico, coisa que eu tinha perdido isso. A gente é muito bom de tirar a veia, mas a gente não está mudando vida nenhuma fazendo isso. A gente arruma um pouquinho, ótimo, maravilha, mas tratando o lipedema, são as pacientes que não me largam por razão nenhuma, porque mudou radicalmente a vida, né? Isso não tem preço. Mas, assim, dá para ganhar dinheiro, mas não como as pessoas imaginam que é. Exato. Carlos, obrigado pelo convite, tá? Queria abrir para você duas perguntas. Sim? Boa noite, doutor Amato. Boa noite. Sou Bruna Teles, queria te agradecer, né, parabenizar pela palestra. Eu até anotei aqui, porque eu ia perguntar de imunomodulador, né? Fiz uma pequena anotação e assusta muito, né? Eu fiz uma pesquisa no PubMed antes da gente fazer essa reunião e a evidência é tão pouca, tão pouca. Tudo bem que tem muita coisa, né? Mas assim, filtrando, ensaio clínico randomizado, meta-análise, revisão sistemática. 36 artigos, você está em boa parte deles, né? Então, parabéns por isso, mas assim, a gente depende muito da experiência, não tem jeito, e é uma doença difícil. O que eu fiquei pensando, eu até anotei, falei assim, papel de imunomodulador, mas o que eu fiquei pensando muito é assim, pensando em estabilizador de membrana, não tem como a gente não fazer uma analogia à reumatologia. E geralmente na reumatologia a gente passa por um ciclo de corticoterapia, você passa por uma imunomodulação ali, sei lá, com Corticoide não hidroxicloroquina, dá por aquilo que eu falei, é M2, não é M1. é M1, pois é. E assim, para além dos imunomoduladores que são muito caros, a gente teria algum tipo de alternativa menos onerosa, assim, que você consegue vislumbrar? Tem, mas eu tenho medo de falar aqui e sair todo mundo Não, entendo. prescrevendo. Mas Mas faz eu sentido, acho né? que eu Faz acho sentido. que Porque eu fiquei em pensando. pouco tempo eu posso falar para Entendi vocês. perfeitamente. Que é Mas aquele eu tenho medo, intermediário, eu eu entendo. tenho medo de prescrever. E outra coisa que eu queria perguntar é que, pelo menos na minha percepção, eu tenho um pool assim, de pacientes com lipedema, é que às vezes os duals, as duloxetinas da vida, me parecem que tem algum tipo de ação sobre eles. Eu não sei se a gente tem um overlap com fibromialgia, se tem algum componente de modulação de dor. Eu queria saber da sua experiência com dual especificamente, ou esse tipo de psicotrópicos. Com a duloxetina. Ó, eu uso muito fluoxetina e bupropiona. São duas que têm um perfil anti-inflamatório, por incrível que pareça. A duloxetina eu não lembro se tem um perfil neutro, eu acho que é neutro, não é anti-inflamatório. Então, assim, dos ansiolíticos, os melhores, sem dúvida, fluoxetina e bupropiona. Se puder colocar naltrexona também, é um baita de um estabilizador de mastócito também. Aí você junta em baixas doses. Aí você vai juntando o efeito de vários medicamentos e consegue um resultado melhor. A sertralina é neutro. Não, se ela tiver, a sertralina é o melhor que tem para mulher em geral, né? Então, se ela está usando e se deu bem, eu não vou tirar. Mas se ela não estiver usando, eu tiver que entrar com eu vou entrar com a fluoxetina ou bup. Obrigada. O pessoal fique super à vontade, a palavra está aberta a toda a plateia. O tema, eu percebi que é um tema muito interessante, eu achava que a horta era um tema interessante, mas acho que eu estou completamente enganado.
Primeiramente, gostaria de parabenizar, né, o Obrigado. professor Alexandre Amato por todo o trabalho que a gente tem visto aí ao longo do tempo, realmente, sobre o lipedema. E eu queria perguntar assim, você comentou que vocês começaram a estudar essa questão dos hormônios, do estrogênio, né, com relação ao lipedema, e já perceberam essa questão do anticoncepcional na introdução, e com relação à reposição hormonal? Porque às vezes a gente pega também essas pacientes nessa fase já do climatério, da perimenopausa, e elas têm realmente essa preocupação não só às vezes com relação à própria trombose, isso tudo que é relacionado também à nossa área, mas e no lipedema, essa reposição hormonal, ela Então, também eu vou falar da prática, porque não tem artigo nenhum, zero, tá? Na prática, perimenopausa é um caos. É horrível, porque tem dia que ela produz hormônio, tem dia que não produz. Aí você ajusta ela para isso, no dia seguinte ela está aqui. E aí fica ruim. A boa notícia é que isso acaba. E aí, quando entra na menopausa, fica muito mais fácil controlar. Tá? A reposição, sim, dá para fazer em doses baixas, nunca entrar com uma paulada de uma vez só. Vai aos poucos, titulando, até chegar no melhor que traria benefício para ela, sem ser uma quantidade exagerada. Então, não é problema nenhum. Eu não tiro reposição hormonal de nenhuma mulher, eu acho que precisa fazer. Obrigada. Melhor, Do Thiago Ferro. não dorme por causa da minha... Professor Amato, o cara que trouxe o Cadê? lipedema pro Brasil. Opa, Fez, cara. Você obrigado. inspirou todo mundo que tá aqui. Eu sei o Daniel, né? Que não veio, mas tem o mérito também, porque ele trabalha com você. Evidência na sua prática, porque ainda não tem publicação ainda sobre ácido alfa-lipóico venoso, coenzima Q10, PQQ e N-acetilcisteína e glutationa. Eu não podia esperar nada diferente. Ah, mas você me põe numa roubada aqui. Sua experiência. Eu uso, tá? Eles ajudam bastante. Falando assim, genericamente, eles são antioxidantes ou estão atuando na mitocôndria. São várias falhas que a gente acredita que pode ter no lipedema. Se eu consigo dizer que um ou outro é melhor ou vai funcionar, muitas vezes eu estou fazendo junto e eu vejo melhora, e aí eu não sei dizer qual deles que melhorou. Com certeza você vai devolver para mim, mas via oral ou endovenoso, né? O fácil é o via oral, coenzima Q10, tá aí, você compra na farmácia, ajuda? Eu acredito que sim, não tem evidência nenhuma. A maior parte dessas pacientes, tudo tem disbiose, a absorção é baixa. 100%. Então, a absorção é baixíssima por via oral. Pois é. A sua pergunta é se eu faço endovenoso. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. É uma coisa interessante, porque em Brasília, Tiago, não pode fazer. Nós temos a resolução de 3 meses atrás do CRM que não pode fazer injetável. Se a clínica for fazendo essas situações injetáveis sem evidência, está fechando. Doutor Antônio, vai fechar todas então de longevidade. Por exemplo, uma coisa que as pessoas usam bastante endovenoso é PQQ. PQQ não tem nenhum trabalho na literatura endovenoso. Nenhum. Então, nem para outra doença, nem para nada, mas estão fazendo. É complicado, né? Eu acho que a saída seria, vamos investir nisso para fazer pesquisa e mostrar que, ou entra dentro de um protocolo de pesquisa. Tem muita forma de resolver isso, mas todo mundo quer o atalho. E eu entendo, muitas vezes é o desespero de querer entregar alguma coisa para paciente rápido. Mas, posso falar com tranquilidade para você. Dá para resolver 100% sem endovenoso. Tá? Você conseguiria tirar essa paciente do status inflamatório venoso de forma mais rápida?
Com Venoso. com venoso? Conseguia tirar ela. Eu acredito que sim, mas aí é uma opinião pessoal, não tenho evidência para embasar isso. É uma coisa que eu gostaria de pesquisar, de publicar. Parabéns a todos, a toda a mesa, doutor Alexandre. Obrigada pela presença aqui. Eu queria reforçar duas coisas. Foi falado na última palestra em São Paulo sobre a não reposição da testosterona nessas pacientes que pioraria a questão da inflamação periférica por conversão da aromatase. A sua experiência em relação a isso? E eu queria colocar minha experiência com a tirzepatida, que eu acho que ela é extremamente desinflamatória, mesmo em pacientes com perda, pequena perda necessária de peso, em doses pequenas. Hoje eles estão falando de microdoses, até 1,25. E eu queria saber de vocês, qual a experiência de vocês e como vocês utilizam isso dentro do lipedema. Teste Monjaro. Testosterona. O corpo da mulher foi feito para funcionar sem testosterona. Mesmo doses baixas, é para funcionar muito bem. Né? Eu vejo as pessoas usando a testosterona como se fosse para pisar no acelerador com freio de mão puxado. Vai melhorar? Muitas vezes tem ganho de massa muscular. Qualquer um. 90% dos homens se acham mais bonitos do que a média. Pode perguntar aí. Isso é por causa da testosterona. Se eu der testosterona para o meu cachorro, ele vai achar que é o dono do bairro, né? Se der testosterona para a mulher, tudo fica bom. Tudo fica bom. Esse é o efeito da testosterona. Só que a mulher foi feita para não precisar dela. Então, na hora que a gente dá a testosterona, eu estou fazendo uma coisa que não é o caminho adequado. Na verdade, o que ela tinha era sintoma. E aí eu tô dando a testosterona para abafar um sintoma de alguma coisa. Então, vamos tratar isso, vamos tratar o que causou isso. Queda da libido, o que quer que seja. Muitas vezes, no caso do lipedema, muitas vezes é inflamação. Na hora que você resolve a inflamação, não tem mais a indicação da testosterona que tinha antes. E aí não precisa. É isso que eu vejo. Eu não sei dizer exatamente quanto que da testosterona causa inflamação ou quanto que as mulheres já estavam inflamadas e estão entuchando testosterona tentando fazer ela se sentir um pouquinho melhor, né? Eu não consigo separar uma coisa da outra. Com relação ao Monjaro, a tirzepatida, sim, tem um baita de um efeito anti-inflamatório, mas não resolve tudo, não é cura, é caro, tem problema de sarcopenia e assim, se eu saio na mídia falando que fizeram isso, tirzepatida é a cura do lipedema, mais da metade das mulheres com lipedema não tem dinheiro para pagar um negócio desse e vai ficar achando que agora eu não consigo pagar a cirurgia, não consigo pagar o remédio, eu vou fazer o quê? Né? E está longe de ser a bala de prata que resolve tudo, mas é uma baita de uma ferramenta. Eu uso, sempre que eu posso colocar e tem indicação, eu uso sim. Respondi? Parabéns pela exposição. Eu gostaria de perguntar principais complicações da lipoaspiração nos casos de lipedema. Ok. Uma que eu nem considero complicação, porque vai ter em 100% dos casos, é seroma. Seroma sempre tem. A dúvida é se o seroma vai ser grande o suficiente para ter que ter alguma outra intervenção. Então, que vai acontecer, vai. Hematoma, óbvio também, vai ter um monte. Trombose já tive também. Eu só tive uma infecção e só isso. Agora, falando de outros, né, que tem na literatura, tem gente que está tirando mais do que 4,5 litros, aí tem complicação pela quantidade. Um paciente que foi parar na UTI por causa de perda sanguínea.
né? Que mais? Acho que são necrose cutânea, tem caso rodando por aí de necrose cutânea. Tirou demais, não deixou leito para pele e necrose cutânea. Que eu lembro isso. Tem mais, com certeza, mas Pessoal, mais alguém? A palavra está aberta, por favor. Eu queria só lembrar a todos que a nossa regional vai levar um associado, né, sem pressões, né, claro, um associado adimplente ao Congresso Brasileiro. E vai ser o associado mais assíduo às nossas reuniões. E o que vale para isso é a assinatura na nossa lista de presença, então quem não assinou, não deixem de assinar. Eu queria agradecer especialmente a Biolab, que foi a nossa parceira nesse evento, e eu gostaria de agradecer por dois motivos especiais, né? Porque as reuniões da SBSV, normalmente elas são restritas, fechadas aos sócios, e nós combinamos que essa seria uma reunião aberta a todos os vasculares de Brasília. Nós somos em torno de 150 associados, mas nós somos quase 200 vasculares em Brasília. Então, assim, a sociedade está de portas abertas a todos e seria uma grande satisfação ter todos como os nossos sócios. Às vezes é muito difícil enfrentar as nossas dificuldades em grupo, sozinho isso é muito mais difícil, né? E o segundo motivo é que a Biolab nos permitiu uma reunião completamente científica, sem nenhum viés comercial, nos deu liberdade absoluta para tratar do tema. Mais uma vez eu queria agradecer ao doutor Alexandre Amato e aos nossos debatedores por aceitar tão gentilmente o convite da nossa sociedade. E eu queria pedir para o nosso secretário, doutor Leonardo, entregar os certificados da participação na nossa terceira reunião científica de 2026. muito obrigado. Excelente apresentação. O que houve, uma vez? A presença aqui, eu que entrei em contato com você aí, primeira vez. Obrigado. Obrigado mesmo, viu? Nos encontramos lá daqui um mês. Você vai? Tô lá. Maravilha, maravilha.